Olá, bom, para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Você está mais uma vez no canal A Vida Tem Sentido. Bom, esse canal é um canal de opinião, é um canal de ponto de vista. Esse ponto de vista, essas opiniões que eu tenho, que são minhas opiniões, eu espero que eu possa ajudar alguém que às vezes precise, às vezes com um toque, às vezes com um gatilho, não é? Que a pessoa realmente possa encontrar, às vezes, um caminho com uma simples conversa, um simples papo. Beleza? Se você gosta desse tipo de opinião, dê seu gostei, não gostei, deixe seu comentário, você vai ser sempre bem-vindo. Beleza? Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto referente à comparação. Você sabe o que significa comparação? Existe uma definição da comparação que é relação a você fazer uma relação entre dois ou mais elementos. Tipo, comparar, ver o que é parecido ou não. Não é? Existe aquela comparação, aqueles pontos negativos e pontos positivos, certo? É uma definição assim meio rápida. Comparar, ela abrange, como todos os assuntos aqui, uma série de situações, uma série de fatores. Então eu só falo algum fragmento, porque senão a gente teria que fazer aí um vídeo enorme. Então várias situações da nossa vida se envolvem nisso. Por isso que a nossa vida sempre terá sentido, porque é um complexo de situações. E através da nossa conversa, através dos nossos assuntos aqui, a gente pode realmente, de repente, fazer uma parte dessa situação, desse determinado ponto de vista em determinadas pautas, né? Ou determinados pontos aí que a gente vê que fica na vida e as pessoas deixam passar isso batido no dia a dia. Comparação, existe aquela linha, né? Você e as outras pessoas e você, aquele tipo de comparação. Então hoje, com as redes sociais, a gente vê muito isso, né? A comparação um com o outro, a comparação de uma família, a comparação disso ou daquilo, não é? Um é mais bonito, outro é mais feio, um sobe, outro desce. Então esse tipo de comparação, a gente descobre que existe um lado positivo e um lado negativo. Um lado que pode te aumentar e outro lado que pode te diminuir. A gente vai falar sobre isso e formas de comparação. Formas de comparação e tipos de comparação existem em todas as áreas, em todos os pontos da nossa vida. Existe no lado familiar, lado profissional, lado de relacionamento e lado pessoal. O que seria isso? Lado familiar você já sabe, eu acho que todo mundo já passou por isso, aquele tipo de comparação, né? Um compara a casa da avó, da mãe, do pai, outro compara o sogro, a sogra, o tio, a tia, o primo, o cunhado, toda essa situação, assim, esse tipo de comparação. Um compara, é porque um é melhor, um não é, um ganha mais dinheiro, outro ganha menos. Essas comparações que a gente vive atravessando na nossa vida. E tem também uma comparação que eu considero séria, uma comparação que eu acho muito crítica, que a gente tem que tomar cuidado. Se você não sabe disso, então começa a aprender, começa a entender essa situação, que é justamente quando envolve criança, quando envolve filhos. Não existe comparação entre crianças. A gente tem que tirar essa situação. Se você um dia foi uma criança e fizeram isso com você, então ponha o pé no chão e evite fazer isso com o seu filho ou com crianças próximas. Aquele tipo de comparação, olha, o menino era mais bonito que você, ele estuda mais do que você, ele faz mais coisas do que você. Olha, aquela menininha lá, ela deixa fazer trança e você não. Olha, aquelas comparações que acabam frustrando de verdade situações que não deveriam acontecer. Então a gente tem que aprender com isso. A gente não se compara. Por que a gente não se compara? Porque existe um negócio chamado nível de consciência. Desde criança a gente tem isso. Então cada um é de um jeito, cada um tem uma ação. Um é mais rápido para o aprendizado,
um demora mais, um tem dificuldade de uma coisa, o outro não tem, um tem habilidade, o outro não tem. Ninguém está numa camada de aprimoramento total. Aliás, nós estamos aqui justamente para se aprimorar, não é? Então não há necessidade da gente ficar fazendo comparação. Então no final a gente vai descobrir o porquê de não comparar, beleza? E a gente tem muito também, nessa massa de comparação, a opinião dos outros. Quando a gente começa a achar que a opinião dos outros é mais importante na nossa vida. A gente acha que a opinião dos outros é muito importante para a gente ter alguém, tipo um personal de comparação, não é? A pessoa fica comparando você. Olha lá, ó, você olhou a pessoa e beleza, ó, você está assim, tem que fazer assim, aí a pessoa vai se frustrando cada vez mais. Por quê? A opinião dos outros é tão importante. Existe um negócio assim, existe uma divisão. A opinião dos outros você tem que analisar. Por isso que existe o lado da maturidade e do lado do aprendizado. A gente tem que aprender com as coisas. Você tem que analisar. É positivo ou é negativo? A opinião dos outros veio para somar ou para dividir ou para subtrair? Quando, por exemplo, você vai numa empresa ou você tem alguém que realmente se preocupa com você, a pessoa chega para você, uma comparação, você é um vendedor, um exemplo, você olha, o seu chefe chama você e fala assim, olha, em comparação com o mês passado, você vendeu menos, vê se melhora, tal. É tipo de comparação que a gente vê um pai falando com um filho, com uma filha, uma mãe dando um toque para o esposo, para a esposa, uma série de situações que quando aquelas pessoas se preocupam com você, elas vão de um jeito, não de comparar de forma tóxica, mas uma forma legal. Ela vai numa boa, ela chega com você e conversa, dá um toque, explica, fala, olha, o mês passado eu estou vendo que você não está bem, o que está acontecendo? A semana passada você estava bem e hoje você não está, o que está acontecendo? Você escreveu isso? A pessoa se preocupa com você. Então isso é o lado de opiniões. A pessoa, ela se preocupa, ela põe uma comparação, ela compara você de repente com uma situação que você estava indo bem. Aí ela vai até você e fala assim, poxa, você, o que está acontecendo? Você estava indo tão bem e tal, não é? Então ela não quer o seu mal, ela quer realmente, ela não quer seu mal e não quer ver sua queda, ela quer que você se erga. Então por isso que a pessoa está dizendo para você, seja do lado profissional, seja do lado pessoal, não é? E do lado do relacionamento. O relacionamento é a coisa mais importante que tem. Se você não tiver um relacionamento, seja ele qual for, um relacionamento bem, você não está bem, não é? Se você tem uma dificuldade financeira, se você tem uma dificuldade de saúde, seja qual for, se você não tiver alguém, um companheiro, uma companheira do seu lado, que possa agregar valores de verdade, agregar força, somar energia com você, vai ser muito difícil. Então, as comparações, elas minam, ela acaba minando esse tipo de relacionamento. Ela mina o amor, ela mina o carinho, ela mina tudo. Então a comparação é algo que não existe. Lembrando, cada um é de um jeito. A gente não se compara com ninguém. Beleza? Então, comparações principalmente vindo dos outros. Se é para ajudar, beleza. Se não é para ajudar, corta isso aí. Corta, descarta. Porque a maior comparação que tem que existir dentro de tudo isso é você. É você que tem que se comparar. É você que tem que se comparar o que você foi ontem. O que você foi ontem? Você foi melhor do que você está sendo hoje? Então você tem que fazer esse tipo de comparação. Se comparar para ser melhor do que você foi ontem. Essa comparação faz você aprender muito dentro de você. Essa é a melhor coisa que tem. Você entender quem é você. Então as comparações é isso. Quem eu fui? Que hábito eu tenho? Eu posso comparar com um hábito positivo ou negativo, não é? E isso tudo a gente tem que tirar lição. Por que a lição? Eu já fiz um vídeo a respeito sobre isso. A gente tem que ter noção das lições que a vida nos entrega.
A gente tem que entender que quanto mais lição a gente aprender, menos ela vai entregar, ou melhor, ela não entrega aquela lição para a gente, ela não entrega aquela situação, porque se a gente não aprender a lição, ela volta e entrega novamente para a gente, até a gente aprender. Independente do tipo de comparação que você está fazendo com a sua vida e com a dos outros. Então tem que colocar isso na cabeça. Largue a mão de comparar com outras pessoas. Compare com você. Por quê? Porque você é incomparável. Nós somos incomparáveis. Então não adianta a gente ficar achando que porque uma pessoa bateu uma foto, lá postou uma foto, aí tá muito legal, tá muito bonito, olha, eu quero ser igual. Não, você não vai ser igual. Entendeu? Muitas coisas, principalmente na rede social, principalmente no lado de relacionamento, são artificiais. A gente sabe disso. Então não caia nessa situação, nessa armadilha de ser artificial. Outro dia me perguntaram, até me falaram assim, você devia falar mais rápido, você deveria fazer isso. Olha, o meu jeito é esse. Eu olho, observo quando eu gravo vídeos, eu vejo que o meu jeito é esse. Então, se eu chegar aqui e começar a fazer um personagem, não vai ser eu. O que eu posso falar de comparação? O que eu posso falar de cada assunto que eu trato aqui nesse canal, se eu não sou autêntico? Se eu não tenho um ponto de vista que eu acredito nisso. Então eu vou passar para outras pessoas. Quem seria eu? Então não seria eu. Eu acabaria sendo artificial. E eu não sou artificial, eu não quero ser artificial. Então a gente não pode, às vezes, ter uma comparação e ter uma ideia dos outros. Porque às vezes a pessoa até quer ajudar você, só que ela sabe que não é assim que as coisas funcionam. É assim que funciona o mecanismo da vida. Por isso que sempre eu acredito que a vida ela vai sempre ter o sentido dela, de um lado ou do outro. Lembrando, a gente tem que estar sempre lutando para um lado melhor. Então pensa só nisso. Você é incomparável. Deixe de lado esse tipo de comparação, esses tipos de ideias que as pessoas fazem de você. Compare você, não compare com os outros, não. Beleza? Bom, um grande abraço. Gratidão, amigos.